Olá, adorador! Você está no canal Bendito e o nosso salmo de hoje é o Salmo 65, que tem como título Ao Mestre do Canto, um salmo de Davi, um cântico. O uso desses dois termos no título, salmo e cântico, não é muito comum. No hebraico isso é chamado de sir e mizor, uma combinação de salmo e cântico que pode ser chamado de um poema lírico. Neste caso, o salmo poderia ser falado ou cantado, a adequação é a mesma. Nós já passamos por 2 salmos com esse formato, mas esse é o primeiro salmo de uma pequena sequência de 4 salmos com esse mesmo formato, um após o outro. A intenção era que salmos de petições e anseios fossem seguidos por hinos de louvor. Nós não sabemos a ocasião em que este salmo foi composto, mas, por causa da expressão de gratidão e louvor ligado aos rebanhos e aos grãos, muitos pensam que foi composto para um festival da colheita, talvez na festa dos tabernáculos no outono, entre outubro e novembro. O salmista Davi descreveu um quadro maravilhoso, dando a ideia de que o louvor estava esperando por Deus em Jerusalém. A sensação é de que quando Deus viesse ao encontro do seu povo, ele seria recebido em uma atmosfera de muito louvor. Na ocasião desse salmo, o povo de Deus se reuniria em Jerusalém para agradecer a Deus por responder às suas orações, para oferecer sacrifícios de louvor e cumprir os seus votos. E por falar em votos, devemos levar a sério os votos que nós fazemos diante de Deus. Votos de serviço, de doação, de louvor ou o que quer que sejam, não são insignificantes e no tempo certo eles devem, sem falta, ser cumpridos com o máximo de louvor e de gratidão. O louvor aguarda e os votos são cumpridos porque Deus ouve e responde à oração. Esta bondade de Deus atrai não só Israel, mas também todos os povos. O sistema sacrificial no plano maior de Deus é compreendido no versículo 3. A resposta dele para as transgressões é um sacrifício expiatório. Por isso nós entendemos que se não fosse pela graça de Deus, nossos pecados prevaleceriam contra nós no tribunal da justiça divina, no tribunal da consciência e nas batalhas da vida. Na conexão entre Deus e o homem, Davi sabia que Deus era a causa da conexão. Essa conexão começa quando Deus escolhe e então traz para si um homem ou uma mulher para que possa desfrutar da sua presença na sua casa, pois a proximidade de Deus é o alicerce da felicidade. O termo a bondade da tua casa, no versículo 4, transmite a imagem de Deus como anfitrião do seu povo. Na sua casa, nós moramos felizes como hóspedes e somos abastecidos com aquilo que satisfaz todos os nossos desejos. Na casa do nosso anfitrião, temos direito à proteção, ajuda e alimento. E aquilo que os adoradores de Israel tinham em seu santuário, os cristãos de hoje têm em Jesus Cristo. Nós encontramos nele a mais plena satisfação com todas as bênçãos que nos foram concedidas somente pela graça de Deus. Nos versículos 5 a 8, Davi mais uma vez voltou sua visão para além de Israel até os confins da terra. Ele sabia que Deus havia escolhido Israel para ser uma luz para os gentios, e isso se cumpriu com a vinda de Cristo ao mundo. Davi entendeu que, embora Israel pertencesse a Deus num sentido especial, ele era o Deus de toda a terra. O seu grande poder é mostrado em sua capacidade de aquietar não apenas os oceanos, mas também o tumulto dos povos no mundo. Sua autoridade se estende muito além dos termos de Israel e o seu nome será reverenciado em toda a terra. Esse é um grande texto missionário. As nações de toda a terra precisam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo para que possam entoar cânticos de júbilo ao Senhor.
Podemos pensar e orar sobre aqueles que estão nos confins da terra, como sendo aqueles que estão mais distantes, menos conhecidos, menos pensados, mais aflitos e mais difíceis de alcançar. É maravilhoso saber que o Senhor tem usado a sua igreja através dos missionários transculturais para mudar essa realidade. Davi iniciou este salmo com a minúscula nação de Israel, passando depois para todas as nações da terra. O universo todo entra em cena, pois o Criador do universo é quem provê o sol e a chuva no devido tempo e na devida estação, de modo que as pessoas possam arar a terra, semear e, por fim, colher o alimento. O texto enfatiza a bondade e a generosidade de Deus para com seu povo. As chuvas anuais normalmente começavam no final de outubro, amolecendo o solo duro, possibilitando aos agricultores o preparo da terra e a semeadura. O cuidado de Deus garantia que a terra tivesse tudo o que precisava, fornecendo chuvas e calor, fazendo a semente germinar e crescer, enquanto o agricultor estava em casa dormindo. Para as pessoas daquele lugar e daquela época, a chegada das chuvas abundantes para regar as colheitas era literalmente a bênção da vida. A ideia aqui é clara. A terra é estéril até que Deus atue sobre ela. Deus é fiel em enviar a chuva e o necessário para o cultivo da terra, produzindo uma colheita maravilhosa. Isso nos ensina que o povo de Deus deve orar e esperar que Deus haja, tanto sobre a sua igreja como sobre o mundo, sabendo que todos seriam estéreis sem a ação sobrenatural de Deus sobre eles. A expressão coroas o ano, no versículo 11, indica a festa da colheita em outubro, o primeiro mês do ano civil de Israel. Uma colheita plena e abundante que brotava da bondade de Deus era a coroa do ano para toda a nação. De acordo com os versículos 12 e 13, as pastagens do deserto, que eram as terras não cultivadas, teriam vegetação e os montes e os campos ficariam cobertos de beleza. Os campos alimentariam os rebanhos de gado e ovelhas e os vales produziriam os grãos. Todos se reuniriam como um coral silencioso que exaltaria ao Rei do Universo, o Criador de toda dádiva boa e perfeita. O que temos neste salmo é uma descrição evocativa da terra fértil, observada com exatidão amorosa em um momento de liberdade poética, culminando na fantasia de colinas e campos, vestindo suas melhores roupas e se divertindo juntos, louvando o seu Criador. É impossível ler estes versículos sem expressar gratidão e adoração ao nosso Deus por sua bondade, fazendo um propósito de não desperdiçar os alimentos, nem as terras, nem os recursos preciosos que Ele nos deu. Um dia, Deus destruirá aqueles que destroem a terra, que não compreendem que não somos donos, mas apenas mordomos das dádivas preciosas do Senhor. Neste salmo, nós vimos a natureza louvando ao Senhor, mas o próximo salmo exorta toda a humanidade a se juntar à criação e celebrar a grandeza de Deus. E como você e eu fazemos parte da criação de Deus, vamos nos unir aqui no canal Bendito para refletir sobre esse cântico de louvor e gratidão ao Senhor. Eu espero você. Até lá!